Boa tarde a todos e todas mais uma vez. Começando mais um encontro aqui da Comissão de Monitoramento da Lei Aldir Blanc no ES. Hoje contamos com a presença aí do convidado, nosso secretário municipal da Serra, Alessandro, bem-vindo. Obrigado aí pela disponibilidade e participação aqui dessa reunião. Bastante importante sua presença aqui para a gente. Então, nosso ponto de pauta segue com essa conversa com a Alessandra, para ele poder informar um pouco como que está a aplicação da lei lá no município da Serra, e depois a gente segue para os outros pontos que não são necessariamente pertinentes à presença dele. Então, vamos aproveitar o tempo aí para a gente tirar as dúvidas, e é isso. Saudar a todos mais uma vez. Antes de passar a palavra para o Alessandro, queria saber se algum de vocês já tem algum questionamento ou algum apontamento para ser feito que ele já possa responder, ou se querem aguardar, primeiramente, já ele dá as palavras iniciais, e se ficar alguma dúvida, vocês perguntam. Aí, enfim, a gente pode fazer dos dois modos. Vinícius, acho melhor ele fazer a exposição Então, do processo deles e depois a gente fazer para algumas perguntas, dirimir as dúvidas, na minha opinião, né, no caso. Maravilha. Hoje acredito que a Carol também vai estar presente, mas enquanto ela não estiver aqui, a gente pode seguir, porque já deu o horário de início da nossa reunião, né? Vamos lá, Alessandra. Então, a palavra é sua. O que você puder explanar para a gente agradece. Por favor. Gente, boa tarde, primeiramente. Espero que vocês consigam me ouvir aí. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Se tiver, dá um ok aí, só para... Beleza? Boa tarde, Carlos, Peter, Fernanda, Maria Verônica, Zé Roberto, Vinícius. Enfim, boa tarde a todos vocês. Bom, nós sabemos que a Lei Aldir Blanc, ela veio com a proposta de fazer e atender a demanda emergencial, né, voltado totalmente para a cultura, isto é, atender os fazedores de cultura dentro dos municípios, né, passando pelo estado e indo para os municípios. Nós sabemos que não seria fácil, não está sendo fácil, também não vai ser fácil a gente chegar à conclusão de toda essa jornada, né? Não muito diferente aqui no município da Serra, a gente encontrou alguns obstáculos inicialmente, mas a gente conseguiu vencer alguns obstáculos, que era justamente a construção, né, do Fundo Municipal de Cultura. Conseguimos criar o Fundo Municipal de Cultura, regulamentamos o Fundo Municipal de Cultura, conversamos com os conselheiros aqui, eles entenderam a importância da criação do fundo e regulamentação do fundo. Posterior a isso, nós iniciamos a regulamentação municipal referente à Lei Aldir Blanc, né, e automaticamente regulamentando as ações voltadas para os espaços culturais do município da Serra. Fizemos e assinamos o convênio junto ao governo do estado, né, que é a respeito do mapa cultural, de estar utilizando e estar sendo uma ferramenta importante de trabalho para todos nós aqui, o mapa cultural do estado também, como fonte de pesquisa para a gente. Conseguimos fazer a assinatura, né, e a parceria junto com o governo do estado e a Dataprev como via de regra na lei emergencial para fazer alimentar, né, o nosso sistema também municipal na questão dos espaços, identificando os espaços, eles estão aptos na área da cultura para a questão do deferimento, né, e a gente prosseguir pensando no inciso 2 do artigo da lei, né, que é o subsídio para os espaços. Nós conseguimos aqui, atualmente, foram 108 espaços cadastrados, 101 foram deferidos juntamente com o Conselho Municipal de Cultura e também passado pelo Dataprev, isto é, já foram validados, a gente já tem essa leitura, a gente já tem esse mapeamento. A regulamentação do município ela já está pronta em cima desse mapeamento que foi realizado. Nós devemos publicar até sexta-feira essa regulamentação municipal referente à Lei Aldir Blanc. A questão do edital dos espaços, a nossa previsão é estar lançando na segunda ou terça-feira da semana que vem, né, justamente para a gente atender essa demanda.
Isto é, a gente já conseguiu avançar bastante, apesar da gente ter conversado um pouco com os conselheiros. Alguns conselheiros estavam encontrando uma certa dificuldade em entender qual a proposta da lei, e aí estava tendo uma dupla interpretação, inclusive em alguns momentos eu tive Travou, Alessandro. Travou para que você? fazer intervenção à lei de incentivo do município, algumas regras referente ao edital. Eu falei que não, essa não era a ideia da Lei Aldir Blanc. Enfim, conseguimos vencer essa batalha e já na semana que vem a gente já consegue colocar o edital dos espaços na rua. Isto é, a gente só está aguardando a procuradoria dando start, ele deve dar o start para a gente mais tardar até amanhã. O processo já foi enviado para lá, startando é o tempo da gente fazer a publicação dos espaços que foram deferidos, isto é, validados pelo município, né? E a gente automaticamente depois já lançar o edital. Eu acredito que terça-feira esse edital do município da Serra, já referente ao inciso 2, que é dos espaços culturais, já estejam à disposição para que todos tenham acesso. Além disso, nós fizemos aqui e trabalhamos em cima de 2 editais, né? Pensando já no inciso 3º, que é um edital de pareceristas, que nós vamos lançar aqui também. Esse edital ele visa dar um suporte, pensando no edital que nós chamamos aqui de guarda-chuva, que é o edital que a gente vai atender todas as câmaras, todas as áreas culturais do município da Serra, né? Sem deixar ninguém sem atendido. Isto é, nós estamos com uma proposta, vou passar aqui para vocês, aqui para que vocês tenham uma ideia. Esse daqui já é o nosso edital do inciso 3º, já está pronto, já está na procuradoria, validando também já, para justamente a gente já lançar logo depois que a gente lançar dos espaços. Mas só para vocês terem uma ideia, o nosso edital está com 2 propostas, né? A primeira proposta é uma proposta de conteúdo individual transmitido por meio de audiovisual, isto é, ao vivo e gravadas. Eles vão estar contemplando algumas câmaras, né? Que são as apresentações de artes cênicas, apresentações musicais, formação técnico-cultural. Para o eixo 1 e para o eixo 2, nós temos como proposta de atividades, apresentação, formação de outros conteúdos, projetos artísticos, culturais a serem executados de forma presencial pós-pandemia. Aí nós pegamos as câmaras aí tem apresentação cênica, tem apresentação de bandas sinfônicas, conjuntos musicais, acima de 3 integrantes, apresentações musicais individuais ou em dupla, feiras e exposições culturais, oficinas culturais e de formação, projetos de literaturas de interesse do município, territórios culturais e tradicionais, que é justamente onde a gente engloba toda a questão dos povos tradicionais, afro-brasileiros, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, indígenas, povo cigano, saraus, coletivos de juventude, artes, mulheres, rádios comunitárias, enfim, toda essa área, né, voltada para o território cultural e tradicionais, pessoal da capoeira, festivais culturais, projetos audiovisuais. Vou virar a folha aqui. Enfim, o nosso edital do inciso 3º, que nós estamos chamando de guarda-chuva, vai abarcar toda essa área cultural. Isto é, a gente teve cuidado de conversar com os conselheiros de cultura do município justamente para a gente atender a todos, não deixar ninguém de fora, até porque a lei Aldir Blanc ela vai de encontro a essa realidade, né? A gente precisa atender todos os fazedores de cultura. Aqui a gente teve esse cuidado, inclusive a gente conversou, né, um pouco com o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, quanto à questão dos povos tradicionais. A Cláudia me ligou aqui, depois teve a Fernanda que me ligou também, conversou um pouco comigo e falou a respeito dessa situação, né? Que uma das preocupações e uma das intervenções, mesmo que de forma genérica, era o cuidado em atender os povos tradicionais, né? As culturas tradicionais. E também o povo de matriz africana, os povos, né, de matriz africana, porque eles estavam se sentindo excluídos desse cenário.
E aqui a gente, desde o início, a gente teve essa preocupação, até porque no município da Serra isso é muito latente, né? A questão do afro-brasileiro aqui, né? Portanto, que recentemente a gente tem cuidado, né, de tratar a questão dos quilombolas, do povo africano, que é afrodescendente aqui na Serra, aqui, né? Portanto, que recentemente nós revitalizamos as ruínas de Queimados. Então, é uma coisa muito latente que a gente toma esse cuidado. E aí aqui na Serra, inicialmente, a gente teve essa conversa, né, junto com eles, e a gente explicou que em momento nenhum a gente estaria excluindo eles, pelo contrário, né, devido à riqueza e da história do povo indígena aqui também no município, a gente, pelo contrário, a gente não ia deixar fora. E além disso, a nossa preocupação, né, também com os outros fazedores de cultura, como aqui é muito rica a questão do Congo também, né, que eles estavam um pouco preocupados. Nós fizemos algumas reuniões com eles, a gente fez a reunião com a ABC, né, que é a Associação de Bandas de Congo do município da Serra, e eles entenderam, foi portanto que alguns territórios da questão do Congo estão sendo atendidos também na questão dos espaços culturais. Enfim, a gente tomou um certo cuidado e teve essa sensibilidade de abarcar todo mundo na Lei Aldir Blanc. Bom, eu acho que é isso que eu estava precisando conversar um pouquinho com vocês e passar isso para vocês, até porque essa foi uma proposta do Vinícius, quando ele mandou mensagem, né, de estar conversando com esse grupo. Né, a Carol também me ligou ontem, eu achei extremamente importante fazer parte dessa reunião e estar externando justamente o que está acontecendo aqui no município da Serra, né? Até porque, por mais que tenha um período político aí, mas as coisas a gente precisa divulgar, a gente precisa conversar. Claro que a gente nem sempre acerta, a gente erra também, né? Mas a gente, da certa forma, tem que ir para o diálogo. Nesse momento é o diálogo, né? A gente não pode se cansar, a gente tem que continuar lutando, mesmo sabendo que às vezes a gente é um guerreiro só, mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente tem que levantar a bandeira da cultura aí e é para frente que se anda. Vou passar a palavra para você aí, Vinícius. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição, até porque também agora meu tempo está ficando um pouco curto. Beleza. Eu espero que vocês compreendam, porque aqui na Serra não tá fácil para mim, não. Tá um pouquinho complicado, tem outras ações também, outras responsabilidades também. Eu até peço desculpa quanto a isso, talvez não consegui participar 100% da reunião, mas o pouco que a gente está aqui, eu vou tentar contribuir ao máximo aí e tirar todas as dúvidas, tá bom? Tá bom, beleza. Então a gente vai, obrigado aí pelas palavras. Vamos passar então as inscrições para ir tirando essas dúvidas. E o Marcos se inscreveu. Marcos, você pode falar, por favor. Marcos, está por aí? Está lendo o chat? Tá, então olha só. Se ele aparecer, a gente sai com ele. Alessandro, eu fiquei com uma dúvida, também me inscrevi aqui para fazer uma pergunta sobre a aplicação do inciso 2. Eu não entendi direito como que vocês vão utilizar o cadastro municipal e o mapa cultural. Se você me disse você disse agora, né, que os espaços já foram validados. Isso aí você está falando em relação ao primeiro cadastro? É isso? Assim, aquele que foi feito já alguns meses atrás, essa validação aconteceu por lá, e vocês, desculpa, já verificaram também com data prévia as informações? Eu queria entender um pouquinho melhor isso, assim, porque, enfim, ficou confuso para mim mesmo. Você pode falar um pouquinho melhor sobre como que vai acontecer a solicitação dos espaços culturais para o benefício do inciso 2? Vamos lá. Nós fizemos aqui anteriormente. Eu tô com a caixinha aqui do lado, tá, gente? É porque o som aqui tá muito baixo, eu trouxe ela para cá para ouvir melhor, tá bom? Aqui o que nós fizemos? Nós fizemos o cadastramento municipal, né? Esse cadastramento municipal, antes mesmo de fazer a adesão à questão do mapa cultural, nós já estávamos trabalhando. Então, essa validação que nós fizemos dos espaços, muita gente ainda não havia feito o cadastramento no mapa cultural. É uma coisa que aqui a gente está incentivando, né, para que todos façam, todos aqueles que foram deferidos aqui no município,
né, isto é, que foram validados junto ao Conselho de Cultura para que eles façam também essa inscrição no mapa cultural, que é extremamente importante para nós, né? Até porque, pensando no mapeamento futuro, né, é interessante ter esse cadastro tanto a nível municipal quanto estadual. Inicialmente, nós usamos o cadastro municipal, tá, Vinícius? Né? As pessoas se inscreveram aqui, nós vimos que tinha muito mais espaço cadastrados no município do que no mapa cultural do estado. Então, a gente priorizou inicialmente aqui do município. E aí nós fizemos o trabalho em cima do município. Aí, em cima dessa validação que nós fizemos aqui no município, isto é, nós tivemos o cuidado de ligar para todos eles, visitá-los, né, conversar com as pessoas que fizeram o cadastramento, né, para ter maiores informações, até porque algumas informações, na hora que eles fizeram o cadastramento, eles tiveram algumas dúvidas, justamente a gente ligou e teve essa sensibilidade, o cuidado de estar conversando com todos eles. A gente fez isso aqui, né, e depois que foi feito isso, nós fomos para o DataPrev. Aí lá no DataPrev, nós passamos lá no DataPrev, fizemos a inscrição no DataPrev, o DataPrev replicou para a gente como é que estava, né? Cada espaço, se estava ativo, se não estava, quem estava com CNPJ, se não estava, se tinha feito algum cadastro, se estava com algum problema, enfim. O DataPrev já nos respondeu a respeito disso já. Tá, aí o próximo passo seria eles solicitarem o benefício ou através desse cadastro já realizado anteriormente, já validado pelo município, já validado pelo DataPrev, vocês já vão seguir a partir daí para poder fazer o repasse do recurso? Agora, o que nós vamos fazer? A partir da semana que vem, é justamente o que nós vamos abrir para que os espaços comecem a trazer as documentações para a gente que são necessárias para a gente abrir o processo administrativo, né? Para ter a documentação que deve ter, né? De via de regra, para que a gente tenha segurança, né? Por mais que a gente tenha validado esses espaços, por mais que a gente tenha conversado com as pessoas que são responsáveis por esses espaços, mas a gente precisa passar a via de regra por essa questão administrativa, isto é, eles precisam trazer as documentações agora, eles precisam informar o valor do subsídio que eles vão estar solicitando, tem os preenchimentos, né, aqui em cima do nosso edital, que eles vão precisar preencher, uns documentos que eles vão precisar apresentar, justamente, por mais que a gente tenha conversado com eles, por mais que a gente tenha validado, mas isso agora precisa ser consolidado. Tá, então a partir da semana que vem, justamente nessa questão do edital, é a hora que eles vão vir trazer os documentos para a gente estar... Tá, então vai ser um edital de chamamento aos espaços já cadastrados. É isso. Não terão novas solicitações, não terão, enfim, algum outro... É tudo o que já aconteceu, é isso, né? Isso. O nosso cadastro a gente não fechou, né? Nós informamos a todo mundo, a gente não fechou, a gente ainda continua com o cadastro aberto, justamente caso apareça alguém, né, que ainda tem o interesse de estar participando, a gente deixou aberto, aqui a gente tomou cuidado de não fechar, né? Por mais que a gente tenha já validado, por mais que a gente já tenha feito esse trabalho, mas a gente não fechou, né? Inclusive a gente tomou cuidado no edital também, justamente para ter essa margem, né? Ter caso alguém apareça, né? A gente tomar esse cuidado justamente para atender essa demanda também, que neste momento pode estar reprimido, mas que a qualquer momento pode aparecer e a gente vai ter que atender. Tá, então é só para complementar e eu passo a falar para o Carlos, assim. Então agora, se alguém procurar algum representante da comissão, sei lá, algum espaço cultural aí da Serra, falar, não sei como é que faz, a gente pode falar, não, vai lá, se cadastra no cadastro municipal da Serra, que está tranquilo. Uhum. É esse o caminho que os possíveis beneficiários têm que fazer. E esse cadastro está disponibilizado no site da prefeitura, é isso? Isso, está no site da prefeitura, tem um link lá na Secretaria de Turismo, né? Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, você entra lá, tem um link lá, e aí você faz o cadastro, qualquer pessoa que tiver dificuldade, entra em contato com a gente, lá também tem um telefone, e a gente ajuda, a gente informa como deve ser feito, quais procedimentos devem ser realizados. Ok, obrigado. Carlos? Boa parte das dúvidas do Vinícius já colocou também, e você deu outra informação que a gente precisava. Né? Quero saber, uma das que a gente chegou para até a gente, individualmente ou pela comissão, que era a falta, Alessandra, de comunicação entre a Secretaria de Cultura
com os espaços, com os artistas, e eles estavam reclamando muito da questão da demora, da morosidade e da falta de informação. Por isso até que eu levei uma reivindicação até o Conselho Estadual de Cultura, pedindo maiores informações, que a classe artística estava preocupada. Então, só para você reforçar a questão do acesso à divulgação, acesso às informações, né, como que as pessoas vão ter acesso a esse edital, se existe uma forma de vocês da Serra estar dando uma divulgação maciça para as pessoas procurarem para fazer essa parte final do cadastramento do inciso 2 e depois do edital do inciso 3. Né? Acho que a Verônica depois vai tocar no assunto do circo, foi uma conversa que a gente teve lá naquela reunião inicial dos dirigentes, e está tudo ok também com a questão do circo, né? Aí a questão dos circos da Serra. Era basicamente isso, e o Vinícius já entrou no assunto aí também do inciso 2, que eu estava preocupado. É isso. E bom te ver de novo, depois de muito tempo. Claro. Carlos, aqui, assim, a gente até teve uma conversa junto com a nossa procuradoria e a nossa comunicação, e, assim, ela foi uma conversa bem árdua quanto a isso, né, na questão das publicações dos atos. Porque a nossa comunicação entende, por causa do período eleitoral, que a gente não poderia estar fazendo qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de informação, enfim. Né, eles ainda estão inseguros quanto a isso. Aí a gente conversou com a nossa procuradoria, pediu para fazer a intervenção. A procuradoria mostrou que por ser uma lei emergencial, ela tem uma característica diferente e de certa forma ela tem essa liberdade de expressão, inclusive de comunicação via página de internet, rede social, justamente para que a gente tenha essa publicidade junto às pessoas que têm a necessidade de ter informação. A comunicação ainda continua insegura, não vou negar isso para vocês, mas independente disso, eu já conversei com a Procuradoria. Nós aqui, a partir da semana que vem, vamos estar fazendo uma divulgação realmente diferente, no sentido até de eu estar fazendo alguns vídeos, colocando em rede social, nas redes sociais, colocando nas redes sociais, falando do edital, isto é, potencializando essa questão, justamente para que, já que a nossa comunicação ela não tem ainda esse tato, né, vamos colocar assim, e ter essa segurança de divulgação, a gente vai tentar fazer isso de uma outra forma, para que a gente justamente consiga chegar nas pessoas que mais necessitam. A gente já até pensou aqui na questão da cultura itinerante, às vezes colocar um carro de som passando no município, para a gente divulgar aí nos povos aqui indígenas, enfim, toda a classe mesmo, para que a gente consiga ter sucesso naquilo que a gente tem como proposta no edital, justamente porque a gente sabe dessa dificuldade. Essa questão da divulgação aqui na Serra, aqui, principalmente no período eleitoral, aqui a gente tem um problema muito sério. Mas isso não significa que a gente não vai deixar de publicar, a gente não vai deixar de informar, pelo contrário. A gente está tentando já buscar outros meios de comunicação, que por mais que não seja pelo site da prefeitura, mas para a gente fazer essa divulgação bem ampla aí para o pessoal ter acesso à informação. Tá bom? Ok, obrigado. A Verônica se inscreveu também, mas o Marcos conseguiu voltar. Então, vou pedir para o Marcos fazer os questionamentos dele. Inclusive, ele também pontuou aqui que queria que o Alessandro repetisse sobre os povos tradicionais, que eu não conseguiu ouvir. Mas, enfim, Marcos, aí você aproveita o tempo para poder fazer seus apontamentos, ok? Por favor, pode seguir. Tá sem som, Marcos. Deixa eu ver se você consegue botar o microfonezinho aí para... Aí foi, vai lá. Boa tarde a todos e todas. Verônica, um abraço a você. Eu queria saber o seguinte, quando o secretário não viu os povos tradicionais e dos espaços culturais. Eu sou Marcos, sou Federação Espírito Santo de Povos Tradicionais. Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir nada. Cultura, povos tradicionais. Já me vieram várias pessoas de povos tradicionais. Vinícius, Marcos, eu não estou conseguindo ouvir nada. Marcos, se você puder, de repente, plugar e desplugar aí o fone para ver se melhora o áudio. Ele está um pouco picado e um pouco baixo.
Dá uma mexidinha aí no fone para ver se melhora, por favor. Melhorou? Vai lá, vamos fazer o teste. Melhorou? Marcos, de repente, se você cortar o seu vídeo, pode ser que fique melhor para você, que aí exige menos aí da rede. Então, tenta fazer esse teste aí sem vídeo. Depois eu... Ô Vinícius, talvez enquanto ele tenta se acertar lá, passar para Maria Verônica. Não? Só para a gente ir adiantando enquanto o Marcos está tentando se ajustar lá. Acho que sim, Marcos. Tudo bem? A gente não está tendo retorno seu aqui também. Não sei se você está ouvindo a gente. Vamos lá então, Verônica. Vai lá, segue aí. Por favor. Aí o Marcos vai em seguida. Boa tarde a todos. Marcos, um abraço aí para o Marcos. Sempre que eu não te vejo, Marcos. Bem, boa tarde, secretário. É o Alessandre, né? Alessandre Rios. Então, o que acontece? Eu participei de algumas reuniões com vocês na Serra, né? Reuniões do conselho lá, mais no início da questão ambiental, você começando já a discutir a questão do cadastro e tal. Aí depois a Serra teve outras tarefas, né? E eu também não consegui acompanhar mais. Estava um pouco, vou confessar a você, Alessandra, que eu estava um pouco, nós todos estávamos um pouco preocupados, né, com relação à Serra, porque a Serra é um município grande, tem a cadeia produtiva de arte, cultura é muito grande nesse município, né? Questão dos espaços, tal. Então, assim, como tudo tem um caderninho, assim, eu tenho que anotar, porque as pessoas me perguntam muito, e eu tenho que anotar para não esquecer, eu só quero mais que você reafirme. Então, não tem o termo de cooperação com a Secult. O cadastro é diretamente com a Serra, é isso, né? Então, não vamos pensar mais nesse termo de cooperação aí com os municípios, que eu trabalho muito no foco. Então, eu peguei isso e pergunto sempre aos municípios. Porque a grande dúvida do artista e do produtor cultural como um todo é essa questão se ele se inscreve se o município está pela plataforma da Secult ou se não está. Inclusive, muitos artistas da Serra me procuraram nesse período, eu fiquei muito em dúvida com relação a isso. Mas você falou isso e não vai mudar, vai ser isso mesmo. Não vai ter o cadastramento via cooperação. Outra coisa, esses espaços que se cadastraram, eles já estão aptos a receber, então, caso entregue a documentação, o valor, o benefício destinado, que vocês já devem ter estipulado esses benefícios, e os critérios. Eu queria saber quais foram os critérios que vocês estudaram para a distribuição desses benefícios no inciso 2. Outra coisa, questão de valores tal, acesso a informações, o Ola já falou que a gente estava com certo problema, e a questão da regulamentação. Então, isso vai, a questão também que a gente está muito curioso e queremos até para auxiliar mais as pessoas, né, na forma de como vai se dar essa regulamentação. Como é que estão as exigências dessa regulamentação? Vocês estão mais acessíveis, estão mais preocupados com a questão do emergencial ou estão acompanhando o que fala 866? Então, isso a gente também tem muita preocupação, porque é um edital emergencial, né, como a gente está
sabido já, né? Então, é mais ou menos dessas questões. Não vai estar dentro da cooperação, né? Então, a gente tem que orientar mesmo, que são aquelas pessoas que se registraram, as pessoas, o Marcos tem uma preocupação grande, acredito que ele queira falar muito, com aquela relação aos terreiros, como é que está isso, se procuraram, se teve uma demanda, se conseguiu chegar a essas pessoas, a esses espaços. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, é a questão da regulamentação, como é que estão esses critérios que foram colocados lá, que está na Procuradoria. A outra é a questão de quais foram os critérios de valores para os espaços culturais, mais ou menos isso. Obrigado de você ter aceitado o convite da comissão também. Seu microfone está mudo também, Alessandra. Alessandra, se estiver me ouvindo, você está mudo. O microfone. Mutou. Será que deu ruim no Zoom, que o Marcos não conseguiu? A Alessandra agora está no mute também. Se estiver no computador, Alessandra, o mute é no canto esquerdo embaixo. Tá? Olha na tela aí no seu canto esquerdo. Não, é porque aqui... Agora Ei, foi. É porque o meu tinha sumido tudo aqui, eu não estava vendo vocês mais não, mas estava ouvindo vocês falarem, eu ouvi a Verônica falar. Peço desculpa aí, tá bom? Então, a questão do cadastro, a gente realmente está agora potencializando o cadastro do município, tá, Verônica? A gente tá batendo mais na questão do cadastro do município, até porque hoje as pessoas, quando conversam com a gente, né, a gente tá potencializando essa questão do cadastro do município, mas isso não significa também que a gente não está fazendo o trabalho de ele se cadastrar no mapa cultural, não. Hoje, o nosso mapeamento a respeito do cadastro está sendo a base realmente do município, tá? A questão dos espaços, né? A gente teve aqui uma proposta e tem um formulário de preenchimento, né? A gente está trabalhando e vai trabalhar na questão do valor de 3, 6 e 10 mil reais, né? Até porque na Grande Vitória, um cuidado que a gente tomou aqui, isso nós conversamos a nível de secretários, né, dirigentes da Grande Vitória, para que se mantivesse esse valor, né, e que nós, consequentemente, falasse a mesma língua quanto a isso. Então, assim, a gente já tem mapeado os espaços com possibilidade de receber 3 mil, outros de receber 6 mil e outros de 10 mil. Né? Basta agora eles estarem apresentando a documentação necessária, justamente de acordo com aquilo que a gente tem como proposta aqui no edital. Eu tentei abrir aqui, foi justamente na hora que eu tentei abrir para passar e falar um pouquinho, né, do que tem na minuta que foi encaminhada, mas eu vou abrir no meu celular, porque se eu mexer no computador de novo, eu vou fechar tudo. Eu vou pegar aqui, vou falar aqui para você, Verônica, que vou aproveitar e falar para todo mundo também, o que foi encaminhado, né? Rapidinho aqui que eu vou passar para vocês. Aguarde só um minutinho, tá? Queria só O Ola já falou. Para confirmar. O Ola já falou. Se o K10 Pro é o Marcos que entrou, que levantou a mão. Ó, questão, nós fizemos aqui um formulário de solicitação de benefício, né? A caracterização do espaço, a gente está pedindo os dados do espaço cultural, como o endereço, por mais que tenha lá no cadastro, mas agora vai preencher, porque é questão administrativa que a gente precisa fazer, é o endereço completo, né? O nome da pessoa que é responsável, o nome dos responsáveis. Se tem mais alguma coisa para anexar, dados de conta, tanto do CNPJ, caso o espaço tenha CNPJ, e a conta da pessoa que está à frente com a questão de CPF, né? A questão de
qual o número de profissionais envolvidos e remunerados no espaço cultural, atividades envolvidas e voluntárias, a situação da sua atividade, se a projetação é espaço cultural, se foi adiado, se foi cancelado, paralisado, indefinido diante do período da pandemia, né? Espaços privados ou uso coletivo, espaços públicos, né? Nós temos uma série aqui de perguntas que a gente faz para o espaço, justamente para que vá de encontro com aquilo que ele cadastrou, né? Para que a gente não fuja àquela realidade, até para conflito de informações daquilo que ele colocou lá no nosso cadastro. A estimativa de impacto de realização na questão das atividades, de atendimentos, né, das abrangências, do alcance, na quantidade de pessoas que frequentam aquele espaço. Qual a estimativa mensal de perda pela pandemia, isto é, quanto que financeiramente o espaço foi afetado. E a gente tomou esse cuidado também de perguntar, né, qual foi o impacto, se sofreu muito com isso, pouco, ou foi na sua totalidade, isto é, se fechou o segmento, em qual segmento, categoria, linguagem de espaço, cultura atua, isto é, no artesanato, audiovisual, isto é, as câmaras daqui do município, né, que são identificadas. Enfim, a gente tem um questionário aqui que justamente a gente tenta agora entender melhor e caracterizar até onde o espaço ele vai estar inserido para receber o benefício de 3, de 6 e até 10 mil reais. Essa regulamentação, ela vai junto da minuta, que eu também posso disponibilizar aqui para vocês. Alguém abriu alguma coisa aí? Que a minha tela... Aí. Que eu posso estar disponibilizando para vocês também, até para ampliar essa divulgação, que eu posso estar passando para o Vinícius, e o Vinícius está colocando no grupo de vocês, que eu acredito que vocês têm um grupo aí, né? E eu posso estar enviando isso para vocês também, que aí nos ajuda também a publicar isso. A questão das certidões vocês tiraram também, né? Que isso é essencial, né? As certidões, nós tomamos o cuidado do seguinte, a gente suspendeu as certidões validadas com datas atuais, né? Até porque a gente sabe como teve um impacto dentro do município, alguns espaços não conseguem estar com as suas certidões validadas. A única coisa que a gente está pedindo na minuta, no edital, desculpa, é que eles apresentem as certidões, por mais que as certidões antigas, né, que já foram vencidas, que até o presente momento antes da pandemia eles tinham elas validadas, né? Só para ter a certeza, a caracterização que eles tinham as certidões. Isso daí a gente a procuradoria nossa, a gente não conseguiu vencer esse obstáculo, mas ela não precisa estar atualizada, tá bom? Enfim, são vários critérios que nós colocamos aqui, né? E aí eu posso estar passando isso para vocês, até para vocês terem acesso também à questão de como vai funcionar aqui no município da Serra, que eu acho importante vocês terem também. Beleza, Alessandra. Então Bom, vamos passar. Desculpa, finalizou? Terminou? Terminou? Sim. Tá, nós vamos passar a palavra para o Marcos, então, para tentar aproveitar seu tempo. Você já viu que está aí apertado. Então vai lá, Marcos. Vê se você consegue agora. Pode falar, Marcos. Vai lá. Não tá rolando, na verdade. Você tirou o som aí, mas a gente não tá te ouvindo. Alguém tá ouvindo ele? Não. Pede para fazer uma pergunta no chat, porque é importante. Se quiser, de repente, Marcos, mandar um áudio lá no chat, ou um áudio no grupo, ou um chat aqui também, enfim. Eu vou fazer o seguinte, Vinícius, eu vou falar um pouco mais da questão da matriz africana aqui, dos povos de matriz africana aqui, enquanto isso ele vai escrevendo no chat. Se eu conseguir ir sanando essa dúvida dele, a gente vai seguindo, entendeu? Porque como ele não está conseguindo passar o áudio lá e a gente não está conseguindo replicar isso aqui no grupo, é uma forma de tentar ajudar, tá? É só uma sugestão, tá? Se vocês acharem interessante, a gente segue. Senão, a gente aguarda para ver se ele consegue fazer a pergunta no grupo ou colocar um áudio no grupo para a gente prosseguir, tá bom? Sim. Acho que pode ser, não tem outra inscrição até o momento, então por favor, pode ficar com a fala.
E é isso, Marcos, se puder mandar um áudio no grupo ou colaborar aqui no chat, fica à vontade. O Peter tirou o microfone também. Você tem algum comentário, Peter, antes do Alessandro seguir? Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Então vai lá, vamos lá. Pode perguntar. Sim. Não sei, a minha conexão piorou um pouco aqui, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Ah, tá. Não, eu queria, na verdade, perguntar, porque como esse é um processo que está acontecendo em vários municípios, né, existe muita dúvida, tanto da parte dos agentes a serem beneficiados, muitas vezes também dos agentes públicos, né, que estão participando desse processo de regulamentação dentro das prefeituras. E aí, assim, como o senhor secretário está passando por esse processo aí, eu queria saber se o senhor tem alguma recomendação de algum ponto crítico e alguma dificuldade assim que seja interessante compartilhar para a gente poder orientar pessoas que estejam em estágios de regulamentação da lei em outros municípios. Eu tenho alguma dica, alguma dificuldade muito importante que acha que seja interessante comentar com outros agentes públicos? Assim, Peter, não é isso? Peter. Assim, o que nós tivemos aqui, a dificuldade aqui foi o seguinte: no início, a procuradoria, né, entender e atuar na questão da cultura. Eu acho que isso foi de uma forma bem ampla. Eu acho que todos os municípios tiveram essa dificuldade, né? E aí a gente teve que tentar levar a sensibilidade da cultura para essas pessoas que atuam nessa área, né? Até porque os procuradores, da maioria deles, não é a área de atuação, né? A área da cultura. Então, realmente, nós tivemos uma dificuldade quanto a isso, justamente de trabalhar nessa regulamentação a nível de procuradoria, né? A gente teve que, de alguma forma, se reinventar para tentar levar algumas informações para eles. A gente tentou buscar algumas coisas a nível até do Ministério para que nos ajudasse quanto a isso. E aí eles começaram a interagir e entender, né, a importância da lei emergencial e qual a finalidade dela. Então, a nossa maior dificuldade aqui foi isso, né? De trabalhar essa regulamentação e a nível de procuradoria a gente tem um respaldo, né? Isso daí foi a nossa maior dificuldade. E a nível também um pouco do conselho, né? Porque é uma coisa realmente nova. E aí, quando você fala de você regulamentar, isto é, estabelecer algumas normas e alguns procedimentos, né, principalmente na área cultural, é uma coisa que, uma das primeiras webconferências que eu participei, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas é um ativista cultural lá de São Paulo, né, que inclusive ele discutiu isso, né, na questão da minuta da Lei Aldir Blanc. Isso lá atrás ele fala muito que a classe cultural ela é muito viva, ela é muito importante, ela é uma ferramenta que afeta diretamente a questão da economia dentro do Brasil, mas as pessoas da área da cultura elas precisam começar a se estruturar, isto é, entender como que funciona a questão de você ter um CNPJ, você ter documentos, né, um release, enfim, os artistas começarem a se preocupar com essa área também, né, para ajudar tanto no sentido de contratações a nível de órgão público ou de projetos futuros, né? Aí ele falou isso, eu não esqueço dessa fala dele, que era um momento que a cultura ela ia se reeducar nessa área, né, que é justamente de procedimentos administrativos, no sentido de ter documentos, de ter esse negócio do papel mesmo, entendeu? Não é só aquele negócio só de fala, só de lá, fechei com um barzinho lá para tocar e tal, mas a questão de você conversar a nível de cachê, você começar a entender essa realidade, como que funciona, a nível de administrativo, né? E eu não esqueço dessa fala dele, que era o momento justamente da gente de trabalhar isso. E aí fica uma dica, né? Porque por mais que a gente seja técnico, esteja aqui, tem a questão técnica, tem a questão de fazer a política pública acontecer, e você ter que estar na rua também fazendo isso, é uma dica que eu dou, de tomar um cuidado quanto a isso, porque hoje, quer queira, quer não,
O Tribunal de Contas hoje está acompanhando a gente de perto, eles estão em cima mesmo, e qualquer erro nosso, eles cobram muito, e às vezes a classe artística cultural não entende isso, né? Às vezes a necessidade de alguns procedimentos administrativos de contratação, né, de acordo com a Lei 8666, ou de editais que são lançados dentro do município. Então, é só uma dica, né, uma sugestão para as pessoas se atentarem quanto a isso, e essa foi uma dificuldade que eu tive aqui na questão da Procuradoria, de conversar e eles entenderem qual era a necessidade da cultura. Tá bom? Beleza, Alessandro, obrigado. Registrar aí que a Carol, nossa subsecretária, chegou, Carolina Ruas, falou aqui no chat, né? Estava agarrada numa agenda do Ministério Público, mas obrigado pela presença também, Carol. Convidada sempre bem-vinda. Vou fazer o registro da fala do Marcos aqui, que ele conseguiu escrever no chat, e depois a gente segue com as próximas inscrições, se o Alessandro puder ficar também. Vou ler aqui, tá? O Marcos fala: gostaria da garantia do secretário de marcar uma agenda, porque as falas não estão alinhadas com os fatos destes povos. Estou secretário-geral da Federação Espírito Santense de Cultura e Povos Tradicionais, com a sede na Serra, e sou de matriz africana em Serra há 38 anos. Assim, boa quantidade nos procuram e não temos no que informar. Peço a agenda, por favor. Aí ele complementa depois e diz: quem foi fazer umas falas sobre o tema foi a Gerência de Igualdade Racial, mas sem instruir ou definir, até porque não era função deles. Então fica o pedido aqui do Marcos de uma agenda com você, Alessandro, para poder, já que, né, não rolou esse problema técnico, assim, poder, de repente, essa instrução ser melhor definida. Essa questão da agenda aí, eu não vejo problema, pelo contrário, eu estou aqui à disposição para isso. O que a nossa ponte lá na Secretaria de Desenvolvimento, desculpe, de Direitos Humanos, né? Era o Márcio, inclusive ele fazia parte do conselho, ele estava bem ativo nessa questão, aí ele teve que se ausentar, ele teve período de férias dele e recentemente ele foi exonerado do cargo, né, por questões políticas, né, ele teve que se afastar. Então, era uma pessoa que ele estava trabalhando muito nisso, né, ele estava aqui, estava acompanhando e estava tendo essa relação bacana aí com a questão dos povos tradicionais, né, e matriz africana. Infelizmente, ele teve que se ausentar. E aí realmente deve ter tido uma lacuna aí nesse período e algumas dificuldades, inclusive de tentar entender como que a questão da Lei Aldir Blanc estava acontecendo no município. Mas aqui eu estou à disposição, tá, Marcos? Quiser marcar uma agenda, vamos marcar sim. Eu já até faço uma proposta aqui para na sexta-feira, 10 horas da manhã, já deixar marcado uma agenda contigo para a gente conversar a respeito disso e deliberar algumas coisas e tirar todas as dúvidas que foram necessárias aí, tá bom? Se tiver ok, Marcos, você me dá o ok aí, eu já deixo agendado aqui pra gente sentar e conversar a respeito disso, tá bom? Ok, Alessandro, obrigado. Vamos aguardar aí a confirmação do Marcos e se não chegar nessa confirmação agora também, acho que depois vocês podem organizar isso, né? Sim. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma fala, algum questionamento? Bruno se inscreve. Então vamos lá, Bruno, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi. Eu não sei por que o meu vídeo não está querendo abrir, agora abriu. Abriu, estamos ouvindo. Beleza. Tá, olha só. Boa tarde, né? Todos e todas. Alessandro aí, secretário da Serra. Eu me inscrevi aqui, eu não consegui nem preparar exatamente todas as questões que eu gostaria de pontuar, e aí eu até queria me atualizar, porque eu acabei de entrar na reunião, né? Que eu tinha uma série de dúvidas em relação ao eixo 2 dos espaços culturais, né, que tem aí algumas questões que precisam ser esclarecidas, que lá, as organizações dos espaços culturais lá da Serra têm trazido para a gente, né? Aí eu vou ler aqui algumas questões, se elas já foram ditas, aí vocês me desculpem, né, ser repetitivo, e se outras não, a gente segue adiante.
sobre a não publicização dos critérios para os espaços culturais, dos valores, né? Quais os critérios para receber 3 ou 6 ou 10 mil? Isso é uma questão que está em aberto lá, eles ainda não entenderam qual vai ser o critério, né? A não comunicação dos passos na Aldir Blanc, né? Os trâmites, né? Como é que isso está sendo tramitado lá no município da Serra. Eu percebo que há uma falha de comunicação, né? Ou uma não comunicação entre o poder público lá na Serra e a cadeia produtiva da cultura, né? Outra questão aqui é quem irá avaliar os espaços culturais, né? Se será o conselho, e como garantir a transparência e lisura com avaliadores não implicados como o exemplo de Cariacica. Eu não entendi bem essa questão aqui, mas esse é o texto, né? Porque está havendo dificuldade na comunicação, né? O conselho entra em contato pedindo informações já fornecidas no cadastro e faz isso algumas vezes. Como tem sido esse diálogo? O que a secretaria tem feito, além de garantir, né, para garantir a ampliação das inscrições dos espaços como os pontos espalhados na cidade de cadastramento, como prometido? Se há intenção do uso desse recurso para a Lei Chico Prego, isso é uma dúvida também. E se sim, né, qual é o procedimento, né, os critérios para que isso aconteça? E qual o cronograma dos pagamentos, né, dos espaços culturais? Basicamente, essas questões. Eu posso sistematizar melhor, Alessandre, caso não tenha dado para entender 100% aqui na minha fala, e passar por escrito, e aí a gente tentar pontuar isso de forma melhor. Mas eu acho que, basicamente, né, o que a gente precisava entender aqui é a questão dos critérios de... Né, o que é espaço público, espaço cultural, desculpa. O que é espaço cultural de 3 mil, qual que é o de 6 e qual que é o de 10, né? Quais são os critérios que estão sendo usados para avaliar isso? O cronograma de pagamentos, né? E também como está sendo feito aí o cadastramento, se está pela plataforma do Estado mesmo. Estavam dizendo aqui que existia também um caminho direto pelo município, isso ficou confuso. Então, se são 2 caminhos ou se é só um ou outro, são essas questões por enquanto. Alessandro, só antes de você responder, né, destacar que algumas questões foram pontuadas aqui antes, sim, mas acho que cabe você retomar, assim, né? Acho importante a gente reforçar as informações. E o Marcos deu ok para a agenda, tá? Da sexta às 10. Ô, Bruno, você terminou ou te interrompi? Desculpa. Achei que você tinha terminado. Eu acho que não. Você não me interrompeu, não. É só... Eu não me apresentei, né? Meu nome é Bruno Lima, sou produtor cultural daqui da cidade de Vitória. A gente já trabalhou aí no carnaval passado. Não nos conhecemos pessoalmente, mas eu cheguei falando sem me apresentar, né? Só isso mesmo. Valeu, Bruno. Obrigado. Alessandro, pode falar. Vamos lá. Só para colocar aqui, o Marcos confirmou a agenda às 10 horas. Ok? Vamos lá, Bruno. Realmente, você participou aqui do nosso carnaval aqui, não tive a oportunidade de estar com você lá na apresentação no dia lá, que foi em Serra Dourada. Foi isso, uma apresentação lá em Serra Dourada. Mas a gente conversou muito por telefone. Mas, enfim, vamos lá. Os questionamentos que você está trazendo aí, alguns realmente eu já mencionei. Mas como você trouxe alguns outros aqui, eu não tenho problema em falar novamente quanto a isso, né? A questão da validação dos espaços. Realmente, nós fizemos aqui um cadastro independente, né? A gente já estava trabalhando com cadastro aqui no município da Serra antes de fazer e conveniar junto ao governo do estado a questão do mapa cultural, né? Alguns artistas que estão nos procurando, nós estamos informando, nós estamos utilizando a questão do cadastro do município,
mas isso não significa que a gente não está pedindo para que eles façam cadastramento no mapa cultural, pelo contrário, a gente está pedindo para fazer sim, até porque é importante você ter o cadastro nos dois, tanto do município quanto do estado, pensando no futuro da questão de mapeamento da cultura do município da Serra, e até para o próprio estado, quando eles forem mapear, é importante para eles também, eles terem essas informações, por mais que se o estado precisar, a gente tem essa informação via cadastro, mas eu acho importante ter essa validação de cadastro nos dois, mas atualmente a gente tem usado sim o cadastro do município. A questão dos critérios dos espaços. Nós fizemos aqui o cadastramento, alguns espaços foram cadastrados, ao todo foram 108, 101 foram validados e deferidos, isto é, a gente entrou em contato, fez algumas visitas, tirou foto, conversou com as pessoas, né, e a gente já deferiu aqui como tá apto a estar recebendo a questão do subsídio, conforme está no inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Nós colocamos alguns critérios aqui, nós já conseguimos mapear alguns espaços que vão estar inseridos no valor de 3 mil, de 6 mil e 10 mil, que são os valores que nós definimos aqui para atuação e atendimento do subsídio da lei. Só que agora a gente vai, na semana que vem, a gente coloca, por mais que a gente já tenha definido, né, esses espaços, mas a gente vai estar colocando um edital na rua para justamente eles estarem validando na questão de documentação que é necessária entregue para questões administrativas, né, que é o procedimento administrativo, a gente tem que deixar tudo isso registrado e validado com processo separado para cada espaço, né, e aí tem os critérios lá, e dentro desses critérios que eles forem preenchendo, justamente a gente vai só confirmar aquilo que a gente já fez no mapeamento, na questão do subsídio de 3, de 6 e 10 mil. A comissão que vai estar avaliando a questão dessa documentação é uma comissão independente do Conselho de Cultura, né? A gente está tendo um certo cuidado quanto a isso, até porque alguns artistas nos procuraram aqui, né, justamente preocupado com essa situação, até por causa de um histórico da lei de incentivo do município da Serra, então a gente está tomando cuidado de não usar as pessoas do Conselho, né? Justamente a gente está instituindo uma comissão justamente para que dê transparência para tudo, para que as pessoas tenham acesso às informações. Nós vamos fazer uma publicação agora dos espaços que foram deferidos, dos que foram inscritos e dos que foram deferidos, justamente para que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? A questão um pouco da comunicação aí, eu até expliquei aqui um pouco, né? Algumas reuniões nós fizemos a nível do conselho, a gente conseguiu ter êxito, várias pessoas participaram. Chegou um determinado momento que essas reuniões a gente precisava da publicidade de algumas ações, e aí nós tivemos um problema aqui na questão da nossa comunicação. A comunicação, por causa do período eleitoral, tá ainda, né? Não está fazendo uma publicação nossa, no sentido da Lei Aldir Blanc, nós somos na Procuradoria, conversamos, a Procuradoria se sensibilizou quanto a isso e já viu que tem possibilidade de fazer a publicação, mas a nossa comunicação ainda não tem segurança ainda de fazer algumas publicações, e por isso a gente já está começando a percorrer já vai começar a percorrer outros caminhos, né? Na questão dos editais, na hora que lançar, eu começar a fazer vídeos, eu mesmo fazendo vídeos, procurando outros meios para a gente publicar e levar essas informações às pessoas, até porque a gente precisa levar as informações a todos os fazedores de cultura do município da Serra, sabendo que aqui é um celeiro da cultura do Estado do Espírito Santo, e a gente tem que atender toda essa demanda, a gente precisa colocar essa informação para que todos tenham acesso. Então, aqui não vou negar, tem uma dificuldade muito grande mesmo quanto à questão da divulgação de algumas ações, mas não por nossa parte, sim por entendimento, por questão do período eleitoral, e aí isso a gente teve uma certa dificuldade mesmo, tá? Isso daí realmente aconteceu. A questão que você citou da Lei Chico Prego, né? Algumas pessoas foram perguntar. Inicialmente, nós estudamos e tentamos viabilizar essa situação por causa do edital de 2015 e 2016 aqui, da Lei de Incentivo do município, que lá atrás teve uma ação, né, da Câmara para a administração, e aí teve uma intervenção e uma
uma intervenção equivocada, e aí teve uma dupla interpretação, e aí o edital de 2015 e 2016 da lei de incentivo, eles não foram, que foram aprovados, não foram contemplados financeiramente falando. E aí nós tentamos, de alguma forma, trazer essa realidade para a lei emergencial, para ver se a gente conseguia abarcar isso e conseguia sanar essa pendência de 2015 e 2016. A procuradoria nossa aqui ficou insegura quanto a isso, né? A gente não conseguiu avançar, e aí achou melhor recuar justamente na questão de responsabilidade fiscal, né? Enfim, por algumas questões de prestações de contas, já pensando no final do ano, que a gente está no final de exercício e final da jornada da gestão do nosso prefeito atual. E aí a lei de incentivo, a lei Chico Prego dos editais de 2015 e 2016, a gente não vai sanar via a lei emergencial de Blanc, né? Bom, isso foi o que eu consegui anotar aqui, tá, Bruno? Me desculpe se eu não consegui anotar alguma coisa, mas se você puder relembrar algumas coisas aí, eu vou te respondendo na medida do possível, tá bom? Maravilha. Posso falar? Pode sim, claro. pode sim. Então, vamos lá. Então, assim, digamos que para o cadastro dos espaços culturais, prioritariamente, vocês estão trabalhando com a plataforma municipal, né? Isso. Vamos supor assim, se o espaço cultural fizer lá no mapa cultural do estado, isso não garante a ele que ele vai ter o recurso, né? Ele vai ter que fazer também no do municipal, certo? Certo. Tá, beleza. Essa plataforma municipal, como é que tem acesso? No site da prefeitura? Ou qual é o ambiente? Está no site da prefeitura, tem um link lá, você entra na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, tem um link lá do cadastramento dos espaços culturais, está lá disponível. Peraí, só um minuto que eu estou pegando uma caneta aqui. Alessandro, aproveitar então enquanto o Bruno vai pegar a caneta, o Marcos pergunta se você sabe precisar os critérios os critérios em relação ao escalonamento, Marcos, é isso? Dos valores? É isso, em relação ao escalonamento, né? Se vai ser em cima, o espaço vai solicitar 3.000 e vocês vão confirmar se é 3, ou se o espaço vai dar uma informação e vocês vão falar, ó, baseado nessa informação é 6, baseado nessa informação é 10, né? Acho que é para a gente entender um pouco melhor isso. E apesar de você ter falado que vai ter o edital acho que semana que vem, né, vocês vão publicar esse edital de chamamento, imagino que tem essa informação lá também, assim, né? Mas se puder compartilhar agora, seria ótimo para a gente. A questão dos critérios lá, para a questão de 3, 6 a 10 mil reais, vai ter o espaço lá para ele informar. Consequentemente, esse valor que ele vai informar, tem alguns critérios que ele vai responder, que ele justamente vai afirmar esse valor que ele está colocando lá, né? Porque não adianta você colocar, meu espaço é de 10 mil reais, mas você tem que comprovar que esse espaço ele precisa desse subsídio e para qual a finalidade desse subsídio, para quantos funcionários, quanto que ele gasta com internet, quanto que ele gasta, enfim. Todos os critérios lá, tem as informações lá, que na hora que ele pede, que ele faz a solicitação do subsídio, automaticamente ele tem que afirmar qual o custo que ele tem dentro do espaço para que ele esteja recebendo os 10 mil reais de subsídio. Beleza, obrigado. Bruno? Não, então tá, lá no site da prefeitura, tem lá esse cadastro, aí esse critério aí de 6, 3, enfim, se a gente acessando lá, isso vai estar claro no site, Alessandro? Não, então, lá você vai fazer o cadastramento do espaço cultural, ok? Você fazendo o cadastramento do espaço cultural, a gente vai para validação via conselho e município, ok? Aí a gente tem feito visitas, a gente tem conversado com as pessoas que estão fazendo o cadastro até para entender qual o espaço cultural que ele está cadastrando,
se as informações realmente estão batendo, se aquilo que ele colocou lá é verídico, enfim, tudo isso a gente tem feito isso aqui. A questão do valor que ele vai ter direito, ele vai ter que afirmar isso no critério que vai estar estabelecido no edital, né? Ele tem lá a opção 3 mil, 6 mil, 10 mil. A partir do momento que ele coloca lá 3 mil, ou 6 mil, ou 10 mil, ele tem que afirmar com o que ele vai gastar esse dinheiro, né? Vamos ver, é o que eu estava falando aqui. Por exemplo, o cara solicitou subsídio de 10 mil reais, né? Mas ele não tem gasto nenhum, por que ele estaria solicitando subsídio de 10 mil reais? Ele tem que comprovar o porquê que ele está solicitando subsídio de 10 mil reais. Isto é, tem alguns critérios lá, algumas informações que ele precisa informar justamente para bater com essa informação que ele está solicitando subsídio de 10 mil reais. Tá, vamos lá, então. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se, né, o critério é se o espaço cultural ele realmente necessita daqueles 10 mil, aí a minha pergunta é, vamos lá, se eu tenho o espaço cultural tem um aluguel de R$ 1.500, né? Tem um aluguel de R$ 1.500 que ele ficou 9 meses sem pagar. 9 meses sem pagar. Isso vai dar, sei, quase 15, né? Esse critério vai ser analisado dessa maneira? Tipo assim, você tem um aluguel de 1.500, ou você vai analisar só a mensalidade, ou vai analisar todo o período que aquilo ali está sendo necessitado? A gente vai analisar o gasto dele mensal. A gente não vai avaliar o gasto que ele teve por um período como um todo, né? A gente tem que avaliar o gasto que ele tem mensal, né? É isso que são os critérios de informação que ele precisa colocar lá, o custo que ele tem mensal, né? Entendi. Então, se o custo mensal, sem considerar o acumulado aí de 9 meses sem produzir nada, se o custo mensal é de 3 mil, né, que o espaço cultural consegue comprovar, então logo ele não teria direito ao valor de 6, certo? Certo. É isso. Então vai ser Bruno, depois me dá um pedacinho da sua fala aí, por favor. Depois, tá? Só para acho que até para estou fechando, então entendi, né? Então, ou seja, o recurso saiu agora em novembro, e aí o custo que ele tem por mês é o que está valendo e precisa ser comprovado. Essa comprovação vai ser... O que vocês consideram, Alessandro, para comprovação? É recibo, contrato, nota fiscal? Quais seriam os critérios para análise dessa comprovação de renda, de gastos? Então, a gente entende, Bruno, que assim, a comprovação ela tem que ser legítima, né? A gente não vai entrar no mérito da questão se é recibo, se é contrato, se a gente não vai. O que a gente pede é que o documento ele seja legítimo, né? Que seja uma coisa real. Até porque, assim, é muito claro nos critérios e na informação digital que todas as informações que ele está colocando ali, caso elas sejam verídicas, ele vai ser penalizado e responsabilizado por isso. Então, assim, a gente acredita que todas as informações que as pessoas estão trazendo, elas sejam legitimadas, isto é, sejam reais, né? Justamente por acreditar que aquilo que está sendo colocado ali é uma coisa que a gente precisa ter a consciência quanto a isso. Então, a nossa preocupação maior é justamente na forma do documento que vai ser entregue e acreditar que aquele documento ele é um documento que ele comprova que ele teve o custo naquele mês, né? Isto é, se ele está trazendo aquela informação que, por mais que seja no recibo, né, e que lá atrás ele às vezes não tomou cuidado, é o que eu falei aqui, né? O critério de algumas ações que giram em torno da cultura, que a Lei Aldir Blanc está vindo no sentido de reafirmar isso, que é o cuidado com documento, né, com contratos,
né, como que é firmado, se registrou no cartório ou não, né? Enfim, são procedimentos administrativos que a gente, para a cultura, para essa área cultural, não era tão intensivo assim, não era tão ativa, que agora a gente está precisando tomar o cuidado justamente para que chegar num momento como esse, a gente não, como diz outro, não tremer na base, né? Vamos dizer assim. E aí, agora, a gente não tem, eu não posso ser, e tem que tomar um cuidado e ter a sensibilidade nesse momento como gestor, de falar bem assim, pô, o cara foi lá, alugou um espaço, né? Às vezes ele não teve cuidado de fazer um contrato, né? De registrar um contrato, né? Aí eu não vou deixar de repassar o subsídio para ele porque ele não firmou um contrato, ele só tem um recibo. Aí seria muito insensível da minha parte também. Então, assim, é um cuidado que a gente está tomando quanto a isso também, tá, Bruno? Entendi. Não, porque o seu exemplo é perfeito. Inclusive, o que eu ia supor também, que é muito comum, né? E aí, aluguel é um exemplo, porque existem outros formatos de espaços culturais previstos para a lei que eles não necessariamente atuam com aluguéis de espaço, né? Mas aí, nesse caso, por exemplo, uma declaração do locatário, né? Uma declaração por escrito e assinado, serviria como um documento legítimo, por exemplo, né? Serviria, porque tem informação no critério lá que a gente tomou cuidado, que toda qualquer informação dele que ele está colocando ali é como se fosse uma autodeclaração dele também, de tudo que ele faz, de tudo que ele tem de gasto no mês. Então, a gente tem que acreditar que aquilo é real. Então, assim, se ele tem um documento autodeclaratório que o proprietário alugou o espaço pelo período tal e ele, por mês, paga tanto, eu estou acreditando que aquilo ali é um documento que ele tem que ser validado. Beleza. Então, Bruno, Obrigado. só um minutinho, rapidinho. Isso que eu ia fazer mesmo, Verônica. Eu queria te passar a palavra aí para a gente tentar poder compartilhar. Eu estou precisando também já encerrar minhas ações também. Não, Vinícius. Vamos, se você puder, Alessandro, ouvir então a Verônica aí, o último apontamento. Claro. Aí só eu queria fazer um destaque, assim, o secretário falou que semana que vem vai ter o edital publicado. Então, assim, todos esses critérios estarão disponíveis no edital, assim, né? Então, acho que essa informação é importante, por mais que a gente não consiga tirar todas as dúvidas agora, né? Sem contar aí a disposição que ele colocou aí para os futuros contatos, como marcou com o Marcos aqui também. Mas vai lá, Verônica, segue aí. Vinícius, a questão não é questão da gente saber o que vai ser publicado, assim. A questão é a gente tentar colocar e contribuir com o município da Serra no sentido de colocar possibilidades para que esse edital, essa regulamentação não seja tão engessada. É nesse sentido. Porque o que acontece? Se o município, como o município da Serra, como outros municípios, tivesse feito uma lei dentro dos parâmetros da Aldir Blanc, essas indagações todas que o Bruno traz dos artistas da Serra seriam sanadas. Então, a preocupação nossa aqui é a questão do engessamento, porque se não houve uma lei e a regulamentação é em cima de uma lei já existente, vai pirar e as pessoas não vão conseguir receber. Porque se realmente o secretário não vai poder seguir fora do que está a lei vigente, tal. Então, não houve essa coisa. Porque o que acontece? Quando um artista está dentro de um espaço cultural, a gente sabe muito bem que ele tem um MEI, ele tem dentro do corpo dele um CNPJ. O corpo dele é a empresa dele. Então, assim, por exemplo, ele não tem como comprovar um pagamento de telefone. Como que ele vai pagar o telefone dele físico? Como vai pagar o telefone do MEI? Então, é um telefone só. Aí ele fez essa linha de telefônica depois da dele. Aí ele teve que optar em ficar com aquele telefone, porque ele não sabia que ia ter essa loucura desse vírus, entendeu? Então, assim, eu acredito que tem que ter uns critérios, não somente disso, mas, por exemplo, se não tem um recibo, quantas pessoas trabalham, quantos artistas trabalham nesse coletivo? Quais são os projetos que vocês fizeram durante esses 2 anos? Porque aí tem comprovação de folder, tem comprovação da rede social. Então, esses critérios todos têm que ser analisados, têm que ter aceito, têm que estar dentro da regulamentação. Não pode a gente estar somente engessando dentro de contrato e de recibo.
senão quase nenhum espaço cultural vai conseguir receber. Então, assim, o legal que eu vi em alguns municípios, eu bati palma para esses municípios, é de que eles estão com vários critérios. E também tem outra coisa, para não atrapalhar a questão da prestação de conta desses espaços, abrir bem essa questão da contrapartida. Sabe, você vai poder usar o dinheiro nisso e nisso. Você tem dificuldade de em equipamento, ele vai traçar lá, vai botar um xizinho. Você precisa gastar isso com algumas coisas de energia e de telefone, gasta desse período de pandemia. Tem que estar tudo ali, até mesmo para respaldar o secretário. E isso vai ajudar muito se acontecer isso dentro da regulamentação. É nesse sentido que a gente tem que falar e é nesse sentido que tem que ter esse olhar. Ainda dá tempo até, sabe? Não sei. Agora, se ficar em cima da Lei 866, aí realmente espaço nenhum vai receber, não. Porque, infelizmente, o nosso corpo é um CNPJ. E a gente não consegue dividir as nossas despesas de luz, de água, com o nosso MEI. Entende? Aí, se pirar nisso, um comprovante de endereço com o seu CNPJ, se ele se inscreveu como CNPJ, aí ele fica louco, porque ele não sabe onde que ele vai se inscrever. É nesse sentido que os gestores terão que estarem atentos, ok? Obrigada. Ei, Verônica, deixa eu fazer uma fala aí em cima dessa situação. É assim, os critérios, pelo menos que aqui o município está adotando, não é no intuito de engessar, não, pelo contrário. Nós tomamos justamente o cuidado para deixar ele aberto, informando que, inclusive, o critério que está sendo colocado ali é autodeclaratório. Isto é, se ele está dizendo que ele tem ali, e às vezes não tem um comprovante, não significa que a gente também vai recusar aquilo que ele está pedindo. Não é assim, né? A gente não está usando a Lei 866 como base. A gente está justamente colocando no edital para que as pessoas possam ter acesso, até porque a Lei Aldir Blanc está sendo muito clara referente a algumas coisas. Isto é que o dinheiro chegue nos fazedores de cultura. Esse dinheiro precisa chegar nos fazedores de cultura. E se a partir do momento que a gente começar a engessar algumas coisas, né, ele pede a característica de ser emergencial e pede a característica de atender justamente a demanda da cultura, que é fazer esse dinheiro chegar lá onde é a última classe que vai voltar. A classe de trabalhadores vai ser a última que vai voltar, né? E se a gente começar a engessar tudo isso, assim, o gestor vai ter que ter sensibilidade quanto a isso. Aqui a gente está tomando cuidado para que a gente não engesse. A ideia não é essa. O critério não vai ser um critério de justamente que as pessoas olhem e falem bem assim, desisto, não vou participar. É pelo contrário, a gente está indo justamente na contramão de tudo isso daí, tá? Estou te falando até para te acalmar quanto a isso aí, você passar essa informação para os demais, tá bom? Alessandro, para você tentar responder aqui também, se em relação a prazo para cadastro, que o Bruno perguntou, enfim, como é que vão funcionar? Do inciso 2, né, Bruno? É isso? Isso, e também, né, que ele prazos para que... o cadastro do eixo 2, como vão funcionar as visitas aos espaços. A gente não encerra, é aquilo que eu já falei lá atrás, né? Eu acho que o Bruno não pegou aí. Eu não encerrei aqui o cadastro para ninguém, ele está aberto ainda, né? Caso alguém precise, caso alguém tenha necessidade, a gente vai dar continuidade nesse trabalho de estar conversando, de estar fazendo as visitas, enfim, a gente não fechou o cadastro aqui não, tá, Bruno? Beleza, então não tem ainda um prazo para fechar, mas caso venha fechar, vai rolar um aviso antes, alguma comunicação. Claro, né? com certeza, com certeza. Tá. Beleza. E aí, Alessandro, se eu entendi bem, fez o cadastro, vai ter ainda essa visita de conferência para legitimar aí a solicitação do cadastro, né? Com os conselhos e com a prefeitura. Isso, a gente está tomando cuidado de fazer isso. Faz um agendamento, liga, agenda. Isso aí. A gente está tomando cuidado de fazer isso com todo mundo. Tá bom? Tá. Alessandro, só para fechar aqui, te agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu já vinha me programando, inclusive por conta da demanda da turma da Serra mesmo, de fazer uma visita nos territórios e tentar criar comunicações alternativas, por exemplo, com as rádio poste, com os coletivos que estão em alguns bairros, por exemplo, em Fio Rosa tem bastante coletivo cultural ali, a gente tentar disseminar mais essa informação. E aí, eu quero, desde já, contar contigo e colocar também que
você pode contar comigo. Eu vou, agora para a segunda quinzena de novembro, dar uma atenção mais de ativista mesmo aí no município da Serra, para ajudar quem ainda não conseguiu entender como que está funcionando a Lei Aldir Blanc, e também ajudar aí o município a estar atendendo aí essa população da maneira, né, melhor possível, tá bom? Show de bola. Obrigado aí. Estamos à disposição aqui também. Você pode ter certeza que eu vou contar com o seu apoio aí. É importante para nós aqui também. Vamos nessa. Era isso. Valeu, Alessandro. Obrigado. Quem falou que ia ficar pouco tempo, até ficou quase até o final da reunião. Valeu, brigadão. Obrigada, Alessandro, por ter ouvido o chamado, né? Eu mesmo acabei chegando depois, mas, enfim, pude ouvir parte aqui da conversa. Obrigada, viu? Era importante nesse momento, por mais que eu estou com outras agendas aqui, mas era importante ter esse momento, até para sanar algumas dúvidas, até para a informação ser levada às pessoas, algumas pessoas que estão com dúvida aí. Eu acho isso importante. Lembra que eu falei com você ontem que eu ia tomar o cuidado e ter a sensibilidade, o carinho de estar participando dessa reunião justamente devido à necessidade e à demanda que tem, que eu sei que é muito grande. Tá bom? Obrigado aí a todos aí. Desculpe qualquer coisa, desculpe se eu não consegui responder a todo mundo, mas eu acredito que eu tenha conseguido, com um pouquinho que eu fiquei aqui, ter atendido aí as demandas que foram repassadas aqui para mim neste momento, tá bom? Obrigado aí, gente. Beleza, valeu. Obrigado você. Fica à vontade aí. Se quiser ficar até o final, pode ficar também. Obrigado. Infelizmente, eu preciso agora me ausentar aqui da sala aqui. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Obrigado, Verônica, Carlos, Carol, você, Vinícius, o Bruno, o Peter, enfim, todo mundo. A Fernanda que estava aí também, não sei se a Fernanda tem mais também. Enfim, essa galera toda aí. Valeu, obrigado aí, tá? Forte abraço a todos vocês. Valeu, abração. Bom, gente, então vamos seguir aqui com o nosso ponto de pauta. Nossa subsecretária Carol entrou também. Você quer fazer algum apontamento, Carol, sobre alguma ação da Secult? Ou a gente pode... Vamos lá, então? Eu tenho 2 informes, na verdade. Se vocês quiserem seguir a pauta, eu posso aguardar. Afinal, eu cheguei por último, mas... É porque a gente tem 30 minutos só para concluir, assim, então acho que é pouco tempo para a gente poder falar sobre tudo que a gente queria. Então, de repente, esses informes pode ser mais interessante mesmo, assim, né? Até porque são figuras que replicam as informações e repassam, acho que pode ser. Tá bom, beleza. Eu vou procurar ser breve também. Inclusive, um deles, né, o primeiro deles, é um motivo também do meu atraso, que eu fui convidada para fazer uma reunião junto do Ministério Público, que trouxe representações de diversos municípios, assim, acho que eles procuraram trazer promotores que atuam em todos os municípios, para poder falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, sobre a atuação do Estado, sobre a atuação nos municípios, e também para tentar pactuar com o Ministério Público um suporte no sentido da gente somar esforços mesmo na mobilização, na boa aplicação da lei, né? A gente vem conversando aqui, vocês sempre trazem as demandas, às vezes, dos municípios, ou a gente recebe por outras vias, e nem sempre a gente consegue, né, dar conta do território todo. E aí, numa conversa que a gente iniciou com o Ministério Público, né, há umas 2 semanas, mais ou menos, muito provocado também pelos grupos das casas de povos de matriz africana, que também acionaram o MP para... Sumiu o áudio. Sumiu? Opa. Não, para mim não. Eu estou te ouvindo normal aqui. Aqui normal. Aqui para mim que sumiu. Eu também. Tá. Vamos fazer jogar. Você fala, eu repito. Tá. Vamos. Enfim, aí a gente teve essa agenda hoje com diversos promotores, abordando mais especificamente as complexidades assim, nos municípios, mas mais especificamente
a demanda, né, dos povos de matriz africana que os procuraram e não estavam se sentindo atendidos, né? E bom, a gente estabeleceu um trabalho em cooperação em que a gente vai fornecer informações, né, para que o Ministério Público consiga monitorar os municípios de forma mais próxima, assim, mais assertiva. Então, principalmente os municípios que estão, né, em execução aí da Lei Aldir Blanc, assim, porque aqueles que não receberam recursos, eles não, enfim, já não estão nem nesse processo de execução. Então, é um informe mesmo, para dizer que eles estão acompanhando, né, agora todo o processo junto da gente, né, de mais uma força aí. O segundo informe é dizer que a gente já tem 2 dos nossos editais em 6º publicados, né, no site da Secretaria. Amanhã a gente vai fazer uma live para tirar dúvidas em todas as plataformas, né, da Secult, Instagram, Facebook, YouTube. A gente vai falar sobre cada um deles com mais detalhes, dando todas as abrangências possíveis que vocês também nos ajudaram a construir, né, principalmente na hora de explicar. A gente sabe que às vezes a gente faz uma fala e explica o corpo do edital e nem sempre a gente traz as informações que são relevantes para todo mundo, né? Enfim. E até semana que vem a gente espera já ter todos eles publicados. Então a gente conta aí também com vocês, com o apoio de vocês para poder mobilizar. Acho que mobilizar para essa live específica é bastante importante para que todo mundo tenha noção de onde pode participar, do que pode participar, de como, né, para que todo mundo se enxergue dentro das categorias, dessas oportunidades. E, bom, é isso. E também a gente está construindo uma agenda paralela de mobilização para grupos mais focados, né? Então, a gente pensou, por conta de algumas especificidades, em fazer, por exemplo, uma agenda só com grupos das culturas populares, ou, de repente, só com grupos das comunidades tradicionais, para que eles saibam como acessar também. E aí, enfim, se vocês tiverem indicações, né, de determinados segmentos, a gente vai ter pouco tempo, né? Então acho que a gente precisa pensar em umas agendas mais assertivas, mas a gente está aberto aí para construir em conjunto essa mobilização. É isso. Ok, Carol, obrigado pelos informes. Verônica pediu a palavra, pode falar. Só porque é em cima do que a Carol está falando aí, tá? Ela expôs. Legal essa reunião com o Ministério Público, que é um órgão que a gente estava realmente desde o início da lei, né? Com essa preocupação e eles estarem juntos. Legal essa informação dessa reunião. Boa tarde também, né? Que ela chegou assim, há pouco. Então, eu queria só fazer assim, são dúvidas pequenininhas, que é sim e não, por isso que eu pedi logo a fala. Que a Carol também, aproveitar que a Carol está aí. Porque sempre tem algumas perguntas, e é tanta pergunta que às vezes a gente fica atrapalhado na nossa cabeça, assim, né? Mentalmente. E aí fica em dúvida na hora de responder. O inciso 2, quem fez o emergencial da Caixa com o CNPJ do MEI, essa pessoa do MEI, com mesmo CNPJ, ele pode fazer o cadastro no espaço 2, no inciso 2? Ele fez lá na Caixa o emergencial com o seu CNPJ, mas é o espaço dele. Agora, ele pode fazer com o seu CNPJ também, com o MEI, próprio MEI, se inscrever? Essa é uma pergunta rapidíssima. Sobre o mapa cultural do Estado. Sempre estou nessa parte aí. O mapa cultural as pessoas não estão podendo fazer. É isso? Está fechado? Tá? Então, para a gente falar, não esquece isso, que todo mundo pergunta toda hora. E tanta pergunta, eu fico na dúvida.
Então, esquecer o mapa cultural agora, só pegar aqueles... Eu fiz a mesma pergunta anteriormente para o secretário, mas ele também não entende porque é municipal, né? E a terceira pergunta, que é a última, você falou que vai ter essa live, sim, mas tem muita gente perguntando nos nossos grupos. Por exemplo, nesses editais que vão abrir, que está, né, a partir da semana que vem, ou até mesmo nesse agora, por exemplo, quem se inscreve aqui, desculpa, gente, é rapidinho, hein? Quem se inscreve em trajetórias pode se inscrever nos chamamentos públicos. Quem se inscreve nas artes integradas, no eixo 1, pode se inscrever nos outros eixos? Ou sendo física, né, pessoa física ou pessoa jurídica, eles podem se repetirem? Essa pergunta também que estão fazendo muito, ok? Obrigada. Certo, Verônica. Vamos lá. Pergunta 1, sobre o inciso 2. Não tem nenhuma vedação na lei que diga que você, recebendo auxílio emergencial, está vedado de receber subsídio ao espaço da Aldir Blanc. Essa vedação é só para o inciso 1, para a renda emergencial. Então, a pergunta que você fez, né? Se eu recebi como MEI da Caixa e vou usar esse MEI para representar o meu espaço, eu posso receber sim, tá? Não tem essa vedação na lei, não. Ok? A outra questão, que é em relação ao mapa, na verdade, eu não entendi direito, assim. Não, porque o que acontece? As pessoas, quando vão entrar lá, eles falam assim, Verônica, eu tenho que me inscrever no mapa. A secretária está falando que eu tenho que me inscrever no mapa da Secult. Falei, gente, mas o mapa não está funcionando, né? Porque essa dúvida que eu fico na hora, assim. Eles não conseguem, aí eles vão para o mapa e não conseguem se inscrever. Então, assim, só para definir bem isso. Tá, olha só, não, o mapa ele está funcionando, ele é a plataforma do cadastro, do nosso cadastro. E para os municípios que indicarem que o cadastro é pelo mapa, é por lá mesmo, tá? Agora, se a pessoa estiver tendo algum tipo de dificuldade na hora de entrar, aí pode entrar em contato com os nossos canais, mesmo que seja do município e tiver com dificuldade de acesso, tá, gente? Se tiver com dificuldade de acesso, pode entrar em contato com a gente lá no Zap da Audi, que a gente vai dar orientação, assim. Ou, né, então, com a própria secretaria também, que deu essa informação. Então, só um minutinho, o artista ele nunca se inscreveu no mapa. Joãozinho nunca se inscreveu, ele vai se inscrever no mapa do Estado. Ali ele vai conseguir, né? Porque está tendo muita reclamação de que não estão conseguindo. Então, ele vai conseguir. Ele nunca fez, ele vai conseguir, então, né? Eu queria complementar, Carol, posso? Pode, eu ia te pedir mesmo, já que você está coordenando a sessão com os municípios. Tá, depende muito do município, é isso, tem que saber. Essa pessoa que está falando é de qual município, né? Se é o que a Carol, só reforçando o que a Carol falou, se o gestor lá, o secretário falou que é pelo mapa cultural da Secult, vai estar disponível, vai estar liberado o acesso para aquele município no mapa. O que acontece, e que era o que eu queria complementar aqui, é que muitas pessoas acabam acessando o mapa errado, porque digita mapa cultural no Google. Aí, às vezes, vai para o mapa do governo federal, vai para um mapa antigo, ou vai para o mapa de outro estado. Aí não consegue, eu criei minha conta um dia e não estou tendo acesso e tal. Então, a gente tem um link certinho, que eu vou jogar aqui no chat até, assim, aí né, quando a pessoa tiver dúvida, se vocês conseguirem enviar o link para ela, é aqui mesmo que você está entrando, e qualquer dúvida pode falar direto comigo também, Verônica, assim, específico, né? Pode me procurar que eu ajudo. Mas acho que tinha um terceiro ponto aí para a Carol responder também, né? Depois a Fernanda complementa. O terceiro ponto é, por exemplo, João quer participar do eixo 1 e também ele quer fazer os projetos para ver qual que ganha. Ele pode fazer isso ou ele só tem que escolher um eixo? Não, ele pode participar de vários, assim, ao mesmo tempo. Pode ganhar em vários, inclusive. Então, não tem nenhuma vedação. Ele pode fazer vários projetos e ganhar em vários projetos, entendeu? Tá, se ele está em circo, ele pode fazer em teatro, ele pode fazer isso, passear, né? Tá bom. Pode passear, a ideia é essa, que todo mundo ganhe tudo logo.
A gente está se preparando, inclusive, para anunciar mais prêmios do que o inicialmente pactuado. Eu tô para a próxima reunião, eu já quero trazer aqui para vocês esse valor desse remanejamento que vai ser feito, porque agora que a gente, esse já também é um outro informe. A gente já pagou o primeiro lote do inciso 1. Essa semana a gente vai encaminhar o segundo lote de pagamento. Então, e como vai fechar a inscrição no dia 16, a gente também já vai ter um número exato de orçamento que a gente vai gastar e a gente já vai poder fazer esse remanejamento. Então, na semana que vem, eu já espero trazer aqui para vocês os valores que vão ser remanejados, tá? Porque vai ter muito prêmio, gente, tá? Assim, por favor, peçam para as pessoas se inscreverem em vários projetos e tentarem mesmo, assim, porque a gente tem muito dinheiro, a realidade é essa. E aí a gente quer gastar esse dinheiro, assim, com a galera, sabe? Com vocês também, que vocês podem participar. Enfim, por favor, façam projetos. A gente não pode fazer muito mais nesse momento que a gente abre as inscrições, a gente não pode pegar mais muito na mão, porque é um processo de seleção, mas a gente pode falar para todo mundo que pode se inscrever, pode fazer projeto, pode fazer tudo isso, né? Ok, obrigada, gente. Obrigada. Valeu, Fernanda. Ei, gente, olha só, em relação ao mapa, o que aconteceu? Talvez, eu entendi desse modo que a Verônica falou, eu lembrei. Há um tempo atrás, eu participei de um projeto, para poder tentar um projeto de um grupo de teatro que eu participava lá de Domingos Martins, né? E aí eu fiz inscrição no mapa, só que a inscrição foi diferente do que está agora, que agora eu entrei lá para poder olhar, para poder orientar o pessoal. O que acontece? Nessa minha primeira inscrição, eu fazia tipo um currículo, escrevia um monte de coisa, você colocava foto. E agora, quando eu entrei, você só... Inclusive, não consegui usar o meu cadastro anterior, meu CPF não vinculou. E aí, agora, eu fiz uma inscrição muito rapidinha, CPF, e-mail, nome, já confirmou lá na hora, e aí já abria para poder ou solicitar auxílio ou local. Só que eu não concluí porque eu não queria nenhum dos dois. Só que aí, talvez, é isso aí que o pessoal está tendo a dúvida, para quem já acessou o mapa antigo. Então, eu imagino que foi uma atualização do sistema, talvez poder simplificar. Não sei, Carol, talvez seja isso. E uma outra questão é sobre o que, pegando o gancho aí, que a Carol falou, que agora no inciso 3, as pessoas vão poder estar dançando aí, enviando propostas, né? Eu até iniciei esse assunto no nosso grupo do WhatsApp, porque saiu o edital, o chamamento da Prefeitura de Vitória. E aí eu dei uma lida, e aí um colega meu veio falar comigo que ele leu o edital e viu que tinha uma vedação lá, falando a respeito das pessoas que já foram beneficiadas com os editais do inciso 3 não poderiam ser beneficiadas com esse chamamento. E aí, eu até tinha um erro de material lá no edital, e eu mandei um e-mail para o Funcultura, lá que eles tinham disponibilizado, perguntando sobre isso, esclarecimento quanto a essa vedação, e a pessoa me respondeu o seguinte, peraí, deixa eu ver aqui no meu WhatsApp. Falou assim, realmente houve um erro na redação, que foi corrigido e tal, e citou para mim o decreto de regulamentação da lei, o artigo 9º, no parágrafo 1º, que fala que os estados, distritos e municípios deverão desempenhar em conjunto esforços para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica e o número de trabalhadores da cultura. Aí ele concluiu embaixo a fala da pessoa que me respondeu lá do Funcultura de Vitória. Nesse sentido, optamos por criar uma vedação que será objeto de análise no ato da contratação, caso o proponente seja contemplado em editais da Secult. O mesmo poderá ser desclassificado, visto que temos que evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários. Enfim, eu acredito que o município faça a sua decida como vai fazer. Porém, eu vi que a resposta deles parece que está indo na contramão do que a Carol falou agora. E, inclusive, o que eu acho que a lei propõe, que é beneficiar, mais ou menos, não sei também, porque beneficiar várias pessoas, mas ao mesmo tempo é projeto. Você manda, você vai ser contemplado se você tiver os requisitos, né? Então, eu não sei se isso é algo que talvez possa atrapalhar um pouco nas pessoas de Vitória. Me chamou a atenção, eu queria trazer aqui para a comissão. E é isso aí. Fernanda, esse é um ótimo ponto de discussão, assim.
Vou falar primeiro sobre o mapa, tá? E depois a gente volta nessa questão que eu acho que é bem importante mesmo. Em relação ao mapa, de fato, o Mapa Cultural era um projeto que foi lançado em 2016 pelo então Ministério da Cultura para todo o território nacional. E o Espírito Santo, ele aderiu. Então, havia um Mapa Cultural ES que já foi bastante utilizado no passado. Quando chegou, né, quando a gente foi operacionalizar a Lei Aldir Blanc, e a gente entendeu que ele era o melhor caminho, né, tecnicamente falando, a gente foi buscar acessar todos esses dados e fazer essa gestão da plataforma. Porém, a gestão e o acesso aos dados dessa plataforma, eles estão de posse do governo federal, que descontinuou o projeto. Então, nós ficamos meses, né, numa batalha mesmo com a Secretaria Especial de Cultura, porque eles, para você ter uma ideia, eles não tinham nem ninguém que sabia o que era isso, né, dentro da secretaria deles lá. Então, assim, quando chegou na reta final, o que a gente fez? A gente espelhou os dados que a gente tinha acesso e a gente iniciou uma nova plataforma. E aí, de fato, é um novo mapa cultural, entendeu? Então, é como se fosse uma atualização do sistema, só que agora os dados são nossos, a gestão é nossa, e aí a diretriz também é nossa, porque, assim, para a gente foi muito difícil tomar essa decisão, porque significaria... É uma decisão, é uma coisa que está meio aberta ainda, a gente ainda está meio que remando junto do governo federal para obter todos esses dados e aí fazer a incorporação, né, juntar toda essa base de dados. Mas a gente ainda não conseguiu fazer isso, assim. Mas a gente também não podia deixar de começar, né? A gente não podia ficar paralisado por causa disso. Então, é uma questão técnica, né, de fato técnica, enfim, que é por isso que todo mundo tem que fazer o cadastro na plataforma meio que do zero, sabe? E, bom, isso tudo der certo, a gente vai conseguir depois incorporar esses dados mais antigos, né, desse passado aí das pessoas todas. Mas, de fato, assim, até mês passado, não tinha ninguém, nenhum servidor, nenhum técnico na Secretaria Especial de Cultura que sabia onde estavam, como mexer, qual era a senha, sabe? Umas coisas assim, desse nível. A pessoa perdeu a senha do servidor e não tinha... Todo mundo foi demitido, né, do projeto por causa da mudança de governo e não tinha ninguém para tocar. É basicamente isso, assim, muito triste, mas é a verdade. Então, assim, eu até aconselho, quando as pessoas perguntarem sobre o acesso ao mapa, usem o link que está no site da Secult, porque o link é o mesmo. Se o município está usando e se está gerando essa dúvida, se a pessoa vier com essa dúvida, é o link que está no site da Secult, tá? É o mesmo link. Então, tá. E aí, em relação a essa medida aí de Vitória, alguns municípios, de fato, vão adotar medidas como essas, eu espero que não muitos, porque são medidas, né, de certa maneira, são restritivas. Isso é uma recomendação que aparece, né, no Decreto de Regulamentação Federal, mas o nosso entendimento aqui, né, junto do corpo técnico, da Procuradoria, enfim, dos estudos que a gente fez, foi fazer a distinção por objeto e não por pessoa, entendendo que todos os nossos editais, eles estão falando de um projeto, então ele não beneficia uma pessoa, né? Ele beneficia uma equipe, ele realiza um projeto. Então, a gente resolveu essa questão do sombreamento, diferenciando os objetos, ou seja, os editais vão ser bastante diferentes dos municípios, e priorizando o projeto e não a pessoa, né? Então, assim, a gente não tem edital individual, por exemplo. Vocês vão perceber isso, assim, para uma pessoa. Edital ou é para o grupo ou é para o projeto, né? E o projeto, de fato, assim, ele não pode ter sido um projeto que já foi contemplado, né, em nenhuma outra esfera. Pode
ser uma nova edição, pode ser um outro formato, não pode ser o mesmo projeto, né? Exatamente, porque você não pode receber recurso por algo que você já realizou, né? Porque o recurso é para você realizar, não é para né, você ser, como muitos acreditam, ser premiado, né? Exceto no caso dos editais que são voltados para prêmio, como é a linha lá do Prêmio Trajetórias, que aí também é para grupo. Então, isso pode acontecer. Não é exatamente um erro, sabe? Um equívoco, é uma decisão da gestão, assim, uma decisão talvez orientada por algum precedente jurídico ali da própria prefeitura. É isso. Só complementar rapidinho, porque me veio a questão sobre isso aí, porque assim, eles, não pode ter sido beneficiado por nenhum edital do Estado. Só que eu até botei no meu e-mail, mas como que a pessoa vai saber se o Estado nem publicou ainda todos os editais? Então, provavelmente, o chamamento lá vai sair antes. Aí, eu não sei, se for contemplado lá, vai poder ser contemplado aqui no Estado? Aí eu achei, enfim, mas aí é problema deles, né? Mas eu achei muito confuso, isso aí vai inibir muito a galera de entrar, eu acho. Porque a pessoa vai ver a ação e já vai sair, né? Sei lá. Mas beleza, Carol, obrigada. Antes de passar a palavra para o Carlos, eu queria até aproveitar o momento da dúvida em relação específica à ação do município, né? E já sugerir de repente, para a próxima reunião, a gente chamar outro representante e que isso se torne talvez uma rotina, assim, né? Da nossa comissão, da gente sempre pensar um município e dependendo de como for, se for igual hoje, assim, que ocupe muito tempo da reunião, a gente também pensar uma reunião extraordinária, se for o caso, né? Algum outro dia, se todo mundo concordar. Isso não é para, não estou deliberando agora sobre isso, mas só colocando a possibilidade de. E o que eu gostaria de deliberar 3, sobre... ele fecha dia 16, ô Vinícius. Tem que fazer isso rápido. Mas a gente pode falar sobre qualquer outro ponto, assim, né? Assim, se for Vitória especificamente, aí beleza, vamos chamar para amanhã, a gente tenta chamar. Mas, assim, que isso se torne uma rotina, seja para Vitória, para Vargem Alta, para Coporanga, para qualquer um, a gente sempre procurar alguém convidar para participar da reunião. Eu, sinceramente, achei esse ponto do chamamento de Vitória importantíssimo para ser conversado. Não sei se vocês concordam, mas, assim, eu achei bem... Pelo menos para a pessoa explicar o que eles vão fazer para poder fazer esse filtro deles lá, porque, sei lá, gente, eu acho que até de uma reunião extraordinária, porque já vai fechar agora, né? E Vitória é capital. Ou seja, é onde mais vai ter pessoas procurando, né? Então, posso falar? Vitória tá... Só um minutinho, Bruno, rapidinho. Vitória, eu li várias vezes aquele edital deles, e por isso que veio a dúvida minha com relação ao Estado, e fiz a pergunta se podia participar de vários projetos devido a Vitória. Tem que se chamar assim Vitória, eu concordo plenamente, porque é um dos editais mais engessados que existiu dentro da Lei Aldir Blanc, que está sendo de Vitória. Principalmente com relação a quantidade de prêmio, é uma vergonha o que foi feito. Então, é legal essa coisa, assim, de fazer essa reunião rápida. Eu também... Posso falar? Não, eu também acho que, né, tudo que já foi colocado aí, mas principalmente o que mais me chama a atenção, até porque os detalhes eu ainda não investiguei, né? Como a Fernanda já fez, e eu acho que fez bem, inclusive. O prazo, cara. O prazo, segunda-feira, abriu esses dias e já na segunda-feira fecha os prazos para editais. Assim, eu acho o prazo muito, muito ruim mesmo, sabe? Que a gente podia... Por exemplo, se a gente deliberar aqui agora, assim como fizemos com a Serra, de chamar, sei lá, uma representante lá de Vitória, que seja o Grijó, a Vânia, para a nossa próxima reunião, vai chamar só para dizer que fechou já o edital, né? Porque já vai ter fechado, sabe? Por isso que eu acho que a gente poderia deliberar, então, assim, aproveitar todos os comentários, deliberar já sobre se a reunião pode ser amanhã ou depois de amanhã, né? Para poder tentar marcar isso aí antes do término.
E a gente delibera isso agora, inclusive, assim, considerando que está terminando a nossa reunião, e em seguida eu passo a palavra para o Carlos, que se inscreveu, para a gente poder concluir. Pode ser? Alguém tem alguma coisa contra? Todos de acordo para a gente chamar a Vitória para quinta ou sexta? Eu gostaria da sugestão de vocês. Bem, Olha, sexta eu não vou poder. assim, eu acho que melhor quinta, dado aí o estrangulamento de prazo, né? Para a gente, na sexta-feira, a gente pode ficar muito em cima para conseguir discutir algo em relação a esse chamamento, né? Então, Ele já fecha na segunda. Show. Então, eu vou convidar para amanhã. Vinícius, Se ela não deixa eu falar, se Vinícius. o Júlio ou a Vânia ou o Grijó não puder amanhã, a gente chama, então vamos sexta. A gente tenta na sexta, beleza? Em Vinícius, a gente se insistir que seja Grijó. O Júlio é maravilhoso, quer atender todo mundo. Acho que a Vânia e ele são os únicos que estão muito assim. Quando a gente consegue falar, são os dois. Mas é uma decisão política. Eu acredito que o Grijó tem que estar nessa reunião aqui. A gente Boa, faz Verônica. o convite ao secretário sempre, assim, né? Aí, podendo estar presente, Vai maravilha. adiantar Júlio. Júlio é um técnico, não vai adiantar. Tem que chamar o secretário. Se não for o secretário, eu acho que nem adianta ter, gente, numa boa. Eu estou de Sim. saco cheio dessa secretaria, entendeu? A proposta é essa, assim, né? Esses convites rotineiros que eles são direcionados ao gestor da pasta, ao ordenador de despesa ali. Então, a gente convida eles, né? Se eles falarem, não posso, tal pessoa pode me representar, enfim, acho que a gente mantém, assim, né? Porque está representando oficialmente, mas é sempre direcionado a ele, concordo, Verônica. Ô, Vinícius, eu acho que é isso, assim, a Verônica, eu concordo com ela, mas fica difícil escapar. Acho que também podia chamar o representante do Conselho de Cultura, né? De repente o Tião Xará participar junto também, porque o Conselho ele subsidia a secretaria, né? Eu Sim, já ia mais adiante, eu chamaria o procurador-geral da Prefeitura de Vitória. É ali que está o emperramento. Bom, vamos, o que a gente deliberar aqui, né? Eu faço convite, sem problema. Boa, hein, nenhum. Verônica? O problema de chamar procurador-geral é que aí já vai para a parte jurídica, ele vai chegar aqui falando um monte de coisa jurídico, do entendimento dele, e aí talvez a reunião a gente não Então, consiga chama chegar. os dois, tem que ter os dois, porque a maior loucura da resposta da Prefeitura de Vitória para todos os indagamentos é que a Procuradoria Jurídica fez isso. Então, tem que chamar os dois. Não dá. Com toda a vontade do Grijó, meu amigo querido, que amo, mas depende desse procurador. Esse pessoal da Procuradoria realmente nem fala, tá? Vitória está dando Por muito conta do problema. prazo, é o momento de pressionar também, né? Desculpa intervir. Carol, até que ponto a PGE pode interferir no âmbito, você sabe me dizer isso? Por exemplo, se o procurador de Vitória tiver, às vezes, não tão condizente, não sei lá, a PGE do Estado pode interferir em algum desses? Não pode interferir, assim, são âmbitos diferentes, assim. Uhum. O que a gente tentou fazer nesse sentido foi fazer com que a nossa regulamentação fosse um norte para que os municípios usassem como modelo, né? Então, a gente fez uma lei estadual também por causa disso, né? Para poder inspirar os municípios, criar precedente jurídico, mas, de fato, a PGE não pode decidir. Eu sei, um não interfere no outro, mas eu não sei se na prática teria alguma situação que você já viu, não sei, mas beleza, então. Acredito que não, posso... Mas eu não sei se chamar procurador, enfim, vocês veem o que é melhor, assim, né? Eu queria fazer o seguinte, então, aqui, como propósito de encaminhamento, né? Vamos ouvir, então, o apontamento do Carlos, que ele se inscreveu há um tempão, até agora não falou. Aproveita e complementa sobre o que a gente está conversando aqui, né? E, em seguida, a gente finaliza essa deliberação aí sobre o convite, se convida
secretário, procurador, todo mundo e tal, o sócio secretário, enfim, mas vai lá, Carlos, a palavra é sua. O tema já passou, né? Mas era só uma questão do mapa que eu estou aconselhando a quem não tem nada agora para requerer no mapa, que não se inscreva, que não vá agora, deixe para posteriormente. Foi uma indicação que a gente teve logo no início das nossas conversas aí, de acordo com da necessidade. Então, foi isso que eu ia colocar ali. Né? Com relação à reunião de Vitória, eu acho importantíssimo que tenha, que seja o mais breve possível, só que amanhã e depois eu vou estar com a pauta no Teatro UFES e eu não vou estar participando das reuniões, certo? Porque eu vou estar com a Culpa, que é o espetáculo do Luiz Carlos, eu sou diretor e iluminador do espetáculo, então eu não vou poder estar participando com vocês dessa reunião, mas acho importantíssimo que isso aconteça por causa de todas as questões, eu tenho acompanhado as discussões que são sérias, mesmo que para evitar um sobreamento, né, para evitar que grupos recebam e outros não recebam, mas eu acho que é importante tentar esse diálogo com o Grijó, né, para poder resolver essa situação que é séria. Né, se é uma vedação que eu vi mais ou menos lá, que eu não estou acompanhando direto, mas se está recebendo da Secult, não pode. E vai criar diversos constrangimentos mesmo. Então, eu acho importantíssimo, só não vou estar participando. É isso, é tranquilo. Ok, então, fica assim, então, amanhã, no mesmo horário, 2 horas, a gente convida o secretário e o representante ou o procurador lá responsável da Procuradoria Municipal. É isso, beleza. Eu acho também válido chamar o presidente do Conselho Municipal de Cultura. Sim, e o Tião. Tião Xará. Isso. Ok. Então, beleza. Alguém tem alguma coisa contra? Então tá. Então, a gente segue aí com essa reunião extraordinária. Fernanda falou do horário aqui, para participar, a sexta está disponível. Mas amanhã você poderia, Fernanda? É importante a gente saber isso também, né? Então, amanhã eu vou ter... Eu acho que eu chegaria atrasada, mas eu entraria, mas 2 horas eu não consigo. Só que assim, como é gente, extraordinária, a gente pode pensar um outro horário também. Na sexta eu tenho disponível o dia todo, mas amanhã eu tenho 2 compromissos, um às 18 horas e eu tenho uma consulta às 15. Então, assim, tá bem picado. E eu trabalho até meio-dia. Mas se alguém puder, tá? A Bruno, a Verônica puder estar amanhã, eu acho que a gente marca para amanhã. Mas sexta eu posso qualquer horário. Sexta, inclusive, estou de home office, aí é mais fácil estar com o Zoom aberto aqui, trabalhando, sabe? Mas então, amanhã eu tô bem. Então seria melhor, pelo panorama da Fernanda aí, botar 1h30, o Vinícius, para a gente começar um pouquinho antes e conseguir, pelo menos, ela amanhã. participar. Pode ser. Aí eu entro 1h30 e fico. Pode ser, tudo bem. No início, pelo menos, tem mais pessoas, né? Pode ser. Tá, então beleza. Aí a Maria Verônica 1h30. pode ir na quinta também. Aí já deu um corozinho bacana. Aí perfeito, então. Ver se a Lara participa também. Ok, tem que é urgente isso aí. Pessoal, só queria aproveitar o final aqui para convidar novamente e pedir a ajuda de vocês para mobilizar para a live de amanhã. Tá? É muito importante, porque às vezes a gente acha que está falando com as pessoas, mas nem todo mundo está sabendo, e é importante que todo mundo saiba que pode participar, tire essas dúvidas nesse momento, a gente lê as dúvidas, faz as perguntas, enfim. Amanhã às 16 horas, tá? Vai ser transmitido dessa vez, mas a gente lê todas as perguntas do YouTube, enfim, vai respondendo, né, conforme elas vão aparecendo, tá? É bem importante. Vou mandar depois uma comunicaçãozinha pro WhatsApp de vocês, tá bom? Maravilha. Beleza, gente. Então tá. Então fechamos nosso encontro hoje. Obrigado, Carol, pela presença novamente. Obrigado a todos os representantes da comissão, todos e todas. Valeu. Até amanhã, se tudo der certo. Eu vou deixando vocês informados, ok? Falou. Beleza. Tchau, Beleza. tchau. Tchau, tchau.